7h51, vamos falar de futebol. O Guarani não conseguiu se classificar para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Último jogo da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas no primeiro minuto de jogo, bobeira da zaga do Guarani. E Chico ficou cara a cara com o Anderson e não perdoou. 1-0 Tupi. Mas o Guarani cresceu. Belo cruzamento de Luiz Henrique e Fumagalli sozinho empatou para o Bugre. Com o empate, o Guarani não conseguiu a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro e assim encerra seus jogos oficiais no ano de 2014. Hoje o médico Odair Albano responde dúvidas dos nossos telespectadores para ter uma vida mais saudável. Bom dia, doutor Albano. Bom dia, Valtecena. Bom dia, telespectadores. E vamos à primeira pergunta. Doutor, eu gostaria de saber mais sobre a dengue, aquela causa, a saúde. A dengue é transmitida pela picada de um mosquito, o Aedes aegypti. Então, o que acontece? Na picada, você recebe um vírus que dá um quadro geral clássico. Dor de cabeça, indisposição, febre, uma certa pressão no olho, ou seja, é um quadro clássico. Existem problemas? Existem. Em alguns casos, a dengue é muito mais grave. Existe até um quadro hemorrágico, em que você tem problemas de coagulação do sangue em várias áreas do corpo. Mas, de um modo geral, ela é confundida com viroses exatamente porque ela tem aqueles sintomas clássicos. É fundamental que você esteja atento para não utilizar de forma inadvertida analgésicos, principalmente à base do ácido acetil salicílico, que podem agravar os processos de coagulação, porque ele impede a coagulação, e agravar os quadros de dengue, principalmente os quadros hemorrágicos. O que eu posso fazer para baixar o colesterol? Os níveis de colesterol do sangue, eles estão na dependência de vários fatores. Da alimentação, da produção do fígado, do gasto que você tem e também da eliminação pelo intestino. Então, o equilíbrio do colesterol depende de todas estas funções. Uma alimentação em que haja redução de gordura saturada, que é aquelas que são animais, e principalmente alimentos industrializados, reduz os seus níveis de colesterol. Em muitos casos, vai ser preciso que você também iniba a produção do fígado. Aí você tem que usar medicamentos. Mas vou dar uma dica. A utilização de fibras na sua alimentação em grande quantidade aumenta a excreção de gordura e pode até ajudar na redução do seu colesterol. Não havendo mais para o dia, me despeço e até a próxima semana. Os eleitores de Campinas levaram mais tempo para votar neste primeiro turno do que a média nacional estimada pelo Tribunal Superior Eleitoral, de 1 minuto e 14 segundos. Isso porque eles também responderam 2 perguntas adicionais sobre a criação dos distritos das regiões do Campo Grande e Ouro Verde. Assim que os portões dos colégios eleitorais foram abertos às 8 da manhã, as filas já se formaram em frente às sessões. Algumas maiores, outras menores, e o eleitor teve que aguardar um pouquinho para exercer a cidadania. O entra e sai de pessoas nesta escola durou o dia todo e muitas delas já estavam com as famosas colinhas com os números dos candidatos nas mãos. Outras tinham as informações guardadas na cabeça e quem não lembrou de levar a anotação demorou um pouco mais para votar. Durante a reportagem foi possível acompanhar pessoas que demoraram de 30 segundos a até 1 minuto e meio em frente à urna. Atrapalhei um pouquinho, não me lembrava os números. Quem tem tudo anotado é rápido, agora quem não tem demora. Super fácil, não tem segredo não. A média nacional de tempo gasto na votação estimada pelo Tribunal Superior Eleitoral é de 1 minuto e 14 segundos. Mas havia a expectativa de gastar um pouco mais de tempo, já que o eleitor teve que responder às 2 perguntas sobre a criação dos distritos do Ouro Verde e Campo Grande. O plebiscito ocorreu somente em Campinas. E em Vinhedo houve filas e muita demora na hora de votar, mas foi por causa do sistema biométrico usado pela primeira vez na cidade. Já em Jundiaí, os santinhos jogados nas ruas causaram revolta na população. Em Jundiaí, logo cedo, os garis tiveram muito trabalho para limpar as ruas, principalmente as do entorno dos colégios eleitorais. A gente não está dando conta, né? Muito papel e o vento ainda está ajudando nós aí, ó.
Leva tudo embora. Vários eleitores ficaram indignados com a quantidade de santinhos espalhados. Vai entupir todos os bueiros, né? Poderia ser menos dificultoso para o pessoal que trabalha na rua, né? Jundiaí tem um pouco mais de 275 mil eleitores. No Colégio Divino Salvador, considerado o maior, votam cerca de 7 mil. Apesar de ser a terceira vez que o sistema biométrico é utilizado na cidade, na primeira hora, pelo menos 10% das pessoas não conseguiram ter o reconhecimento da digital. Já em Vinhedo, em que o programa biométrico do TSE foi aplicado pela primeira vez, houve filas e muita demora na hora da votação. Na outra eleição estava bem mais rápido. Nessa sessão da escola Cláudio Gomes, de cada 10 eleitores, apenas 2 conseguiram de primeira ter o reconhecimento. O tempo previsto por eleitor era de 1 minuto e 14 segundos, mas a demora chegou até 5 minutos em alguns casos. Essa mulher fez as 8 tentativas previstas. Sem resultado, os mesários fizeram o procedimento convencional. Eu acho que o sistema não funcionou. Podia ser melhor, mais rápido. Vinhedo, que tem um pouco mais de 50 mil eleitores, teve menos sujeira nas ruas. Um movimento criado pelas redes sociais fez com que os moradores fossem fiscalizar os colégios. O resultado surpreendeu. A gente percebeu que, pelo menos nas escolas centrais da região central, isso funcionou bastante, né? Os cabos eleitorais, os candidatos que costumavam sujar a nossa cidade, dessa vez eles ficaram um pouco inibidos e realmente não jogaram. Já no maior colégio eleitoral de Valinhos, não houve filas e a votação foi tranquila, com bem menos papéis jogados desta vez. O que eu achei mais bacana foi o chão. A forragem de santinhos nesse ano foi mais tranquila. Acho que o pessoal está com consciência aí ambiental e machucou muita gente também nas últimas eleições e achei legal por isso. O número de urnas quebradas em Campinas nessas eleições ficou abaixo do esperado e muito menor do que em 2012. Em Piracicaba, também houve registro de equipamentos trocados. Em Piracicaba, até o começo da tarde, 3 urnas precisaram ser trocadas por defeitos. Em Campinas, até às 3h30, 4 equipamentos travaram e também precisaram ser substituídos. Apesar disso, de acordo com a chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral, não foram registrados prejuízos nem para a população, nem para a votação. O número de urnas quebradas é menor do que na última eleição, em 2012. Os programas estão melhor preparados, né? E quebra, alguma urna quebrar, isso é a coisa mais natural que existe, porque é um equipamento eletrônico, né? Mas está bem dentro do previsto, até aquém do que a gente imagina. Aqui em Campinas, uma pessoa foi presa em flagrante por boca de urna em frente à escola Geni Rodrigues, no bairro São Bernardo. Já em Piracicaba, 9 pessoas foram flagradas durante a madrugada jogando santinhos em frente às escolas. Os 9 homens, incluindo um menor, foram levados para a delegacia da Polícia Federal da cidade. Eles assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e foram liberados. No entanto, ainda podem responder a processo caso a justiça julgue necessário. E a gente fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.